Paz do Senhor, alunos da classe pré-adolescente da nossa Escola Bíblica Dominical aqui do Distrito Camaquã. Mais um domingo que nós estaremos juntos aprendendo a Palavra de Deus. E neste domingo nós estaremos então estudando a segunda lição desse trimestre, que tem por título O Dom da Palavra de Sabedoria. O tema de todo o nosso trimestre é os dons espirituais e o fruto do Espírito Santo. A nossa lição de hoje, então, a lição de número 2, ela tem como texto base 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8. Vamos ver o que nos diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Amém. A Bíblia diz que Estevão, o Espírito dava tanta sabedoria a Estevão que ninguém podia resistir a ele ou ganhar, vamos dizer assim, nas discussões em que ele estava. Ele sempre tinha razão, visto que o Espírito Santo o instruía e lhe dava sabedoria para argumentar segundo a palavra de Deus. Bom, lição muito importante, por quê? Porque a sabedoria, queridos alunos, ela nos faz com que nós venhamos a usar o conhecimento que nós temos da melhor maneira possível. O que acontece? Um exemplo, né? Às vezes nós temos um amigo, ou às vezes até um professor de matemática ou de uma ciência exata, geralmente eu prefiro exemplificar dessa maneira, de matemática, e que ele sabe tudo. Se der o cálculo mais difícil para ele, ele vai resolver. Mas às vezes essa pessoa tem muita dificuldade de ensinar os outros, de transmitir, de como falar, de como explicar aquele conhecimento, de como transmitir para os outros o conhecimento. A sabedoria é justamente isso, é saber transmitir, saber usar também da forma, na maneira correta, usar com conhecimento e de maneira sábia o conhecimento adquirido, o conhecimento vindo de Deus. Importante também que nessa lição nós vamos então ver à luz da palavra de Deus o que é ser sábio. Vamos ver um pouco a aplicação prática da sabedoria de Deus na nossa vida, deste dom. O que é um dom? É um presente de Deus para nós. Então, a sabedoria também como um dom, algo que vem de Deus para nós. E também a sabedoria relacionada à defesa do Evangelho, ou seja, a apologia. O que é apologia? Quando nós fazemos a defesa do Evangelho. E muitas vezes nós, vocês, alunos, precisamos defender a fé que nós temos, o Evangelho em que nós cremos. Bom, das histórias mais bonitas da Bíblia acerca de sabedoria, ela se dá com Salomão. Salomão, rei de Israel, filho de Davi, logo que ele é ungido rei, Deus fala com Salomão. Salomão muito jovem ainda, e de forma inclusive surpreendente, mesmo sendo jovem, ele foi muito diligente. Ele pede para Deus, ele não pediu riqueza, ele não pediu fama, sucesso, mas ele pede a Deus sabedoria para conduzir o povo de Deus que agora estava sob a sua responsabilidade. Então ele pede que Deus lhe dê sabedoria de como conduzir aquele povo tão numeroso que era o povo de Israel, a nação de Israel, o povo de Deus. E Deus recompensa Salomão, dando a ele sabedoria. A Bíblia diz que não houve homem mais sábio do que Salomão, dando-lhe um pleno conhecimento. E também o Senhor acrescenta a Salomão, além desse conhecimento, além da sabedoria, também fama, riquezas e as demais coisas. A Bíblia fala que o temor do Senhor, ou seja, temer, respeitar o Senhor, é o princípio da sabedoria. Se queremos ser sábios, devemos respeitar o nosso Deus como único e suficiente Senhor da nossa vida. Um episódio que marca a trajetória de Salomão e a primeira demonstração pública da sabedoria que Deus tinha lhe dado é aquela passagem que vocês conhecem, das duas mulheres que se apresentam ao rei, onde uma delas diz que a outra havia dormido, e havia dormido sobre a criança, sobre o seu filho, seu bebê, e matou o seu bebê por causa disso, né? E aí durante a noite ela pega o bebê da outra e diz que é seu. O rei Salomão
dotado de uma sabedoria vinda de Deus, e ele sabe como resolver aquela situação. Ele diz, olha, vamos cortar a criança ao meio. Aquela que estava fazendo que não era a mãe da criança, ela disse, isso mesmo, tem que cortar mesmo, não é nem para ela nem para mim. Imediatamente aquela que é a mãe de verdade da criança, ela se manifesta, não, entrega a criança viva para ela, porque eu prefiro que ela esteja viva do que morta. Então Salomão diz, essa é a verdadeira mãe, porque amou de verdade. E o povo então se maravilhou com a sabedoria que Deus deu a Salomão para resolver aquela situação, e não só aquela, mas todas as demais situações que vieram. Bom, vamos então conhecer um pouquinho mais de Deus da nossa lição desta manhã. A palavra sabedoria, ela vem do grego sofia, que significa o estudo, a habilidade das questões da vida, do conhecimento, uma sabedoria prática, ou seja, um conhecimento aplicado. A sabedoria também pode ter essa definição, que é quando nós sabemos como aplicar o conhecimento que Deus tem nos dado. E ela é quando nós administramos também, sabedoria também é definida quando nós administramos de forma sensata, correta, equilibrada, tudo aquilo que Deus tem colocado na nossa vida, escolhendo a melhor maneira de fazer as coisas, escolhendo a hora, escolhendo as palavras certas, agindo da melhor maneira possível. Bom, então o que a gente percebe? Que esse dom, ele é extremamente prático, ele é útil na vida da igreja, na nossa vida diariamente. É algo que nós precisamos pedir a Deus para que nós possamos usar no nosso dia a dia. Porque o tempo todo nós estamos tomando decisões, o tempo todo nós estamos fazendo escolhas, decidindo entre uma coisa e outra, somos colocados diante de escolhas que temos que fazer. Então, a prática da fé e do dom da sabedoria é extremamente importante na nossa trajetória como vida cristã. E a gente vive em tempos em que a sabedoria tem sido deixada de lado. As pessoas elas agem muito mais pela emoção e pelo impulso, né, do que pela razão baseada no conhecimento e, no caso do dom do Espírito Santo de sabedoria, na direção de Deus para a situação que nós estamos enfrentando. Nós precisamos parar e pedir a unção e a direção de Deus para as situações que estamos enfrentando. E não indo resolver da nossa maneira, na nossa força e no nosso conhecimento, mas baseados na vontade de Deus para nós. Então, o dom da sabedoria ele é extremamente importante para a nossa vida e para a vida da igreja aqui na Terra. Importante também que a sabedoria como dom, ela não significa que se trata de uma sabedoria adquirida pela meditação, pela contemplação, apenas pela observância, mas ela é algo que vem de Deus, ela é uma capacitação de Deus para as nossas vidas. Então nós devemos buscar. A Bíblia diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberadamente para cada um dos seus. Então a sabedoria como dom, ela deve ser buscada, para que, ao lermos a palavra de Deus, ao meditarmos na palavra, ao termos comunhão com Deus, o Espírito Santo tem essa liberdade, como diz, e é a missão do Espírito Santo nos fazer lembrar de todas as coisas. E ao fazer com que nós nos lembremos de todas as coisas, a gente só lembra do que a gente leu, a gente só lembra daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente viu, daquilo que a gente escutou. Então eu preciso ler a palavra, eu preciso escutar a palavra, eu preciso ter uma vida com Deus. Para quê? Para que o Espírito Santo possa utilizar isso para a sua glória e para a honra do nome do Senhor, em sabedoria, para que nós possamos tomar a decisão certa em cada momento da nossa vida. Grandes embaraços e grandes problemas na vida das pessoas acontecem, principalmente na vida dos jovens e dos adolescentes, muitas vezes, porque falta para nós essa intimidade com Deus, essa alimentação, como eu disse, da palavra, de uma vida de oração, para que o Espírito Santo, e inclusive nós permitirmos e buscarmos sim a vontade de Deus e a ação do Espírito Santo na nossa vida. Então às vezes nós nos deparamos e passamos por problemas e dificuldades na vida porque nós nos colocamos naquela situação, porque não buscamos a sabedoria de Deus, não buscamos orientação na palavra e não permitimos que o Espírito Santo traga à nossa memória, fale conosco, nos lembre como uma consciência muitas vezes o que devemos fazer, como devemos fazer e para quem devemos fazer.
Continuando então, esse dom ele se manifesta na igreja, para a igreja, fazendo com que essas situações inesperadas, tanto no nosso dia a dia, seja uma situação na escola, uma situação na família, uma situação na igreja, no trabalho, em qualquer momento, nós precisamos da presença do Espírito Santo para que a melhor decisão seja tomada. Uma decisão vinda da sabedoria de Deus para conosco, como um dom, como um presente. Aleluia. A Bíblia revela, como eu já havia dito, que para ser sábio nós precisamos temer a Deus. Como eu disse, a palavra de Deus diz em Provérbios 1:7 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Para que haja sabedoria, o primeiro passo é o respeitar e eu temer a Deus no sentido de reconhecer quem Ele é, de entender o que Ele significa na minha vida e entender o quão importante Deus é para mim. O quanto Deus é importante para nós. O quão importante é saber que Deus é Deus. Simplesmente assim. E respeitá-lo, temê-lo, buscá-lo, adorá-lo e reconhecê-lo como o único e verdadeiro Deus. Este é o primeiro passo para que nós tenhamos uma vida de sabedoria. Importante entender que quando nós entendemos isso, esse dom de Deus ele começa a se manifestar na nossa vida de uma forma prática, plena, completa e cotidiana. Diariamente nós vamos nos deparar com isso e isso começa a fazer parte da nossa rotina diária, porque nós começamos a viver uma vida de dependência de Deus, onde nós buscamos que a revelação, o conhecimento de Deus venha até nós. Revelação não é saber algo que ninguém sabe. Revelação é saber aplicar aquilo que nos foi revelado através da palavra de Deus. Então, às vezes as pessoas acham, eu tenho uma revelação. Eles acham que é um segredo, que é algo que está escondido e que só ela sabe. Não, não é isso não. Revelação é saber com sabedoria usar aquilo que Deus nos revelou, aquilo que Deus nos mostrou através da sua palavra, através de uma vida de comunhão com Ele. Aleluia. Continuando. E quando a gente compreende que o que Deus quer fazer é que a nossa vida esteja ajustada com a vontade dEle, nós entendemos que precisamos sim buscar sabedoria. Deus, eu preciso entender a tua vontade. Deus, eu preciso compreender o teu plano. Deus, eu preciso ter pleno conhecimento daquilo que tu tens para mim, com muita sabedoria, viver de acordo com essa vontade, viver de acordo com esse plano. Então eu preciso dessa sabedoria para fazer a vontade do meu Pai amado. Aleluia! Saber o que a Bíblia diz e ter a revelação da palavra no sentido de aplicar a palavra de Deus para crescimento meu, da minha família e principalmente da igreja como corpo de Cristo. Aleluia! E será que nós já paramos para pensar? Eu queria que você, aluno, parasse para pensar agora e dissesse, será que as minhas atitudes elas estão refletindo Cristo? Será que eu tenho sido sábio na minha vida cristã? Será que eu tenho sido sábio na minha maneira de viver? Será que eu tenho pensado antes de agir ou eu ajo no impulso? Se alguém me fala, eu já retruco, eu já respondo, eu já dou no meio? Eu sou muito reativo ou será que eu paro, penso e peço, Senhor, o que eu devo fazer? O que tu queres? Lembram quando Deus chama Samuel? Samuel ainda não tinha intimidade com Deus, Samuel ainda não conhecia a voz de Deus, mas ele recebe uma orientação e em cima dessa orientação ele age com sabedoria ao dizer, fala Senhor, que o teu servo ouve. A partir daquele momento Samuel passa a ter uma vida de experiência com Deus e agora mais ainda as suas ações refletiam a vontade do Pai, refletiam o que Deus queria para com ele. E hoje nós, a partir de uma vida, de um relacionamento com Deus, quando deixamos que o dom do Espírito Santo, o dom da sabedoria haja na nossa vida, nós começamos a refletir a imagem de Cristo. Nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Somos feitos co-herdeiros com Cristo da glória eterna. Ele deu a sua vida por nós para que nós nos tornássemos mais parecidos com Cristo, para que tivéssemos o privilégio e a responsabilidade de sermos chamados cristãos. Aleluia. Continuando.
para muitos, como eu disse para vocês também, a sabedoria é a face, o lado prático do conhecimento. E isso, o dom da sabedoria, ele não tem como fonte o conhecimento humano, não. É importante que nós venhamos adquirir o conhecimento humano, é importante que vocês estudem na escola, façam cursos, se possível um outro idioma, inclusive, se preparem para uma faculdade. Tudo isso vai acrescentar a vocês e vai fazer com que vocês, inclusive, sirvam a Deus de uma maneira melhor, mais completa, porque Deus vai poder usar aquilo que vocês têm e buscaram como uma riqueza, no sentido de valor, que há no conhecimento, no estudo, e Deus vai usar isso aplicando a sabedoria do Espírito Santo como dom na vida de vocês, fazendo que vocês tenham uma vida prática de intimidade com Ele. O conhecimento de Deus é a fonte mais excelente de conhecimento e de sabedoria. Quando nós permitimos que Deus seja o nosso mestre, o nosso Senhor, e buscamos na palavra dele conhecimento, orientação, fazemos da palavra um manual, fazemos da palavra uma bússola, fazemos da palavra alimento para a nossa vida, o Espírito Santo de Deus, ele nos presenteia com este dom de Deus, que é a sabedoria, e aí nós começamos a viver uma vida plena. O sábio é aquele que consegue identificar os atalhos, é aquele que vai pelo caminho certo, é aquele que não dá com o nariz na porta, é aquele que não precisa de muitas e muitas tentativas para chegar no resultado que ele busca, porque ele é sábio, ele sabe como chegar na primeira. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando, a sabedoria de Deus, então, ela não é fruto do conhecimento secular, mas ela vem de Deus. Vem do Pai das luzes, que está nas regiões celestiais e que tem, queridos alunos, nos presenteado com este dom. Busquemos, pois, o dom da sabedoria. Continuando na nossa lição, nós precisamos, então, entender que a nossa sabedoria ela está baseada no conhecimento do próprio Deus. Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu busco a Deus, mais eu sei o que Ele é, mais eu sei o que Ele quer, mais eu conheço a sua vontade, e por isso eu me torno sábio, porque eu sei aplicar o conhecimento de Deus na minha vida, eu sei aplicar a palavra de Deus, porque o Espírito Santo vivifica a palavra na minha vida e torna a palavra algo prático, algo real, algo verdadeiro, algo a ser vivido, algo a ser falado, vivido e praticado. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando então na nossa lição, outro aspecto importantíssimo da sabedoria é que nós, a partir do momento que nós conhecemos a palavra de Deus, conhecemos o Evangelho, conhecemos a Deus, conhecemos a Cristo, nós temos a capacidade de pregar e de defender o Evangelho. Não no sentido de entrarmos em discussões, de entrarmos em brigas teológicas ou qualquer outro tipo de briga por causa do Evangelho, não. É a capacidade de nós termos um conhecimento da palavra a ponto de, quando nós enfrentamos e batemos de frente com heresias, com falsos ensinos, com doutrinas pecaminosas, com ensinos que não são a vontade de Deus, nós temos conhecimento prático e à luz da palavra de Deus, a palavra de Deus diz no versículo tal, isso, e assim nós vamos anulando, como a Bíblia diz, os sofismas, nós vamos anulando as falácias. A falácia é aquilo que parece verdade, mas não é. Mas se a gente não tem a palavra de Deus, se a gente não tem a sabedoria, nós somos enganados justamente pela falácia, pelos ensinos diabólicos. Mas quando nós conhecemos a palavra de Deus, a luz do Espírito Santo, o dom da sabedoria, faz com que nós tenhamos a capacidade de desmascarar essas mentiras e trazer à luz aqueles que estão em trevas e, inclusive, nos proteger tomando a melhor decisão e levando uma vida plena em Cristo Jesus. Aleluia! Querido adolescente, pré-adolescente, o mundo em que nós vivemos, ele é um lugar hostil, é um lugar tenebroso, é um lugar terrível. Por isso, o mais cedo possível, busque sabedoria
e conhecimento vindo de Deus. Aplique-se à leitura da palavra de Deus, aplique-se a uma vida de oração, busque a comunhão com Deus e com os irmãos em Cristo e tenha certeza que o Espírito Santo de Deus, busque, fale, ore, Espírito Santo de Deus, me ajude nas minhas intercessões, me ajude nas minhas decisões, me ajude em tudo, me dê sabedoria. Volto a dizer, a Bíblia diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que a dá liberalmente. Que o Senhor nos edifique, que o Senhor te abençoe, querido aluno, e faça as lições, estude a palavra de Deus e, se possível, nos mande uma mensagem dizendo o que você achou da aula, nos mande uma mensagem dizendo se algo lhe edificou, nos mande uma mensagem contando talvez uma decisão, uma situação que você talvez já passou ou que enfrentou nessa semana, onde você precisou da sabedoria vinda de Deus para tomar a melhor decisão. Que Deus lhe abençoe. Um grande abraço em Cristo e fiquemos firmes no Senhor. Pai querido, abençoa agora cada aluno, cada adolescente, cada pré-adolescente que estará assistindo essa aula e que juntos, Senhor, possamos ter sabedoria, que o dom da sabedoria que vem de Deus, ele possa nos alcançar. Pai, nós te pedimos, dá-nos o dom da sabedoria. Dá-nos o dom da sabedoria. Nos abençoa, dá-nos um domingo, Senhor, na tua presença e que o teu nome seja glorificado e que o mais breve possível, Pai, tudo volte ao normal. Em nome de Jesus. Grande abraço em Cristo, fiquem na paz e que Deus os abençoe. Amém.